Bom, pessoal, vamos começando. Vamos pegar o livro didático lá na página 37. Né? Semana retrasada, a gente começou a falar sobre o pensamento evolucionista, falamos do Darwin, do Lamarck, né? Do Wallace. Aí a gente fez as atividades, já corrigiu no próprio dia mesmo. E hoje a gente vai falar sobre seleção natural e adaptação, né? Então, Ô, Sora, a gente não vai pedir as perguntas que tu mandou? a gente pode corrigir depois, então, junto Tá. com os outros exercícios. E aí, então, a gente vai começar ali sobre a seleção natural. Lá na página 37 do livro didático. Como eu já falei para vocês, esse conteúdo é bem mais simples, bem mais tranquilo de estudar, de ver, tá? Então, já pegaram um livro? Posso começar? Livro didático, página 37, para quem entrou agora. Bom, então eu vou começando, aí o que vocês quiserem comentar ou perguntar, vocês me interrompam, tá? Então, como eu falei para vocês, na última aula a gente falou um pouquinho sobre os teóricos, né? Sobre a teoria da evolução, né? Sobre os cientistas que estudaram sobre ela. Aí falamos do Lamarck, do Darwin, do Wallace. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a seleção natural e essas adaptações que os seres vivos, que as espécies, né, adquirem, tá? Marina, tu que chegou agora, a gente está no livro didático, página 37, tá? Bom, então, como a gente viu, a teoria da evolução das espécies, né, a seleção natural, ela é chamada como darwinismo, né? Porque foi o Darwin que lançou, então, uma ideia já mais concreta, né? Mais bem explicadinha sobre essa evolução, né? Como eu tinha comentado com vocês, é claro que ele teorizou ali, né, a evolução, mas ele não sabia, não tinha propriedade de como de explicar como essas mudanças, essas mutações aconteciam e eram passadas para as outras gerações, né? Nós fomos ver essa modificação, essa explicação de como as mutações aconteciam quando o Mendel começou com seus estudos sobre a genética, né? E aí, quando nós tivemos essa entrada da teoria da explicação da genética, né, do Mendel na jogada, a gente teve a formação do neodarwinismo, né? Até teve um exercício já no conteúdo anterior que falava sobre isso, né? Sobre o neodarwinismo. Então, o neodarwinismo é essa união, né? Essa associação desses dois estudos, né? Do estudo do Darwin com relação à evolução e a explicação do Mendel sobre como essas características são passadas de geração para geração, né? Como essas mutações realmente acontecem nos indivíduos, tá? Bom, ali em cima, no livro de vocês, no inicinho do texto, né?
está falando para nós quais foram os princípios fundamentais do darwinismo, né? Da teoria da seleção, da evolução, né? Então ele falou que todos os organismos eles sofreram uma diferenciação, né? Uma diversificação, uma adaptação, que eles descenderam de um ancestral comum. E aí, a partir daí, teve aquela ramificação, né? Lembrem que lá, quando a gente fala da teoria do Darwin, a gente vê a ancestralidade, né? A árvore genealógica, ela é bifurcada, né? Tem o ancestral comum e ela se bifurca, tá? Que pode acontecer, né? Que ocorre que há diversidade, diferenciação dos indivíduos em uma determinada população, né? Então é a partir dessa diferenciação, dessa diversificação que ocorrem as mutações, tá? E que a seleção natural, a variação entre os indivíduos, ela vai acontecer dependendo do ambiente, né? Então essas mutações, elas favorecem o indivíduo a se adaptar melhor ao ambiente, né? Lembrem sempre aquela frase, né, que do Darwin, que é a mais utilizada, a mais falada, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, sim o que se adapta melhor, né? Então é aquele que tem as características que consegue se adaptar, se manter no ambiente, que é o que vai permanecer, tá? E isso a gente vai ver hoje, né? Que em determinado ambiente, determinada situação de estresse ou determinada situação de predatismo, características específicas vão ser as qualificadas, as melhores. E que a gente às vezes analisa e pensa que nem sempre essa característica seria a melhor, tá? Bom, essas adaptações, essas mudanças, elas podem acontecer nos indivíduos de várias formas, tá? Dependendo do ambiente. Então, pode ser fisiológica, anatômica, morfológica. Então, essas mutações, elas podem acontecer de várias formas e em vários níveis estruturais dos indivíduos, tá? Às vezes pode ser uma simples mutação com relação à reprodução, tá? Mas que vai fazer uma diferença horrorosa nas espécies, tá? Bom, aí ali embaixo fala da teoria sintética da evolução, que é aquilo que eu falei para vocês do neodarwinismo, né? Que é quando teve essa interação das ideias, das teorias do Darwin com as teorias do Mendel, né? Que aí ele conseguiu ver que as mutações genéticas elas eram o principal fator evolutivo dos indivíduos, né? Que era muito além do só da característica, tá? E que essas mutações genéticas, esse fator evolutivo, ele aconteciam a partir de recombinações gênicas, né? Que acontecem lá no processo de meiose da célula, né? Então, lá quando a célula está se reproduzindo, né, que está tendo a duplicação do DNA, a gente tem lá a segregação independente, né, o crossing over, que a gente viu lá no primeiro ano. E esse crossing over, ele faz com que as características elas sejam passadas, né? E que outra coisa que pode influenciar nessas mutações são as migrações, né? Então, o fluxo das populações, onde esses indivíduos estão vivendo, né? Como é o clima, como é o ambiente, como é a relação com o predador, como é a relação com o alimento. Essas características elas também podem afetar nas mutações, tá? Então é toda uma interação do ambiente com o indivíduo que vai afetar esse ambiente e esse indivíduo, tá?
Vamos ali para a página 38. Que aí está falando para nós sobre a deriva genética, né? Então, a deriva genética é essa modificação, tá? Nas frequências alélicas. Então, o que seria? É essa modificação nos cromossomos, tá? Essa modificação lá no DNA dos indivíduos, tá? E essa deriva genética, essa modificação, ela pode acontecer de por vários motivos, tá? Então, como eu falei para vocês, fatores climáticos, predatismo, até o próprio casamento consanguíneo. Essas modificações, elas podem ser tanto benéficas quanto não, tá? Então, ela pode tanto aumentar a frequência dos indivíduos como diminuir. Por exemplo, uma reprodução de consanguíneos, ela vai inibir essas mutações vantajosas, né? Porque o DNA ele vai meio que ser parecido, que ser igual. Então, essa relação de interação entre DNAs diferentes, entre características diferentes, ela não vai acontecer. Então, ela não é vantajosa para os indivíduos, tá? Então, dependendo de como acontecem essas mutações, elas podem ser vantajosas ou não, tá? E ali no livro de vocês está falando, né, que algumas podem acontecer, então, podem fazer com que ocorra a diminuição dessa variabilidade. Então, um exemplo que é dado é que quando tem uma enchente e elimina uma grande quantidade dos indivíduos, né? E que aqueles que sobrevivem à enchente nem sempre são os que têm as características que melhor se adaptam ao ambiente, e sim foram aqueles que tiveram a sorte de não morrerem na enchente, tá? Então, dependendo às vezes da situação, essas características elas não vão ser vantajosas, tá? E aí a gente tem ali um tipo de um gráficozinho mostrando a variabilidade genética e o que atua sobre essa variabilidade, né? O que faz com que essa variabilidade genética aconteça e o que aumenta essa variabilidade genética. Então, a seleção natural, né, que é aquela do que se adapta melhor, sobrevive, é uma situação que atua sobre a variabilidade genética. A partir dessa seleção, a gente vai ter uma modificação genética. A deriva genética, que é essa alteração alélica, essa frequência alélica, ela também vai atuar sobre a variabilidade genética. Pode atuar de forma positiva, como pode atuar de forma negativa, mas vai atuar em cima dela, né? E a migração também, né? Que seria a situação dos indivíduos entrarem e saírem de um determinado local geográfico, né? Então, essa interação entre os indivíduos, ela também pode afetar, porque se entra uma população num determinado ambiente que antes ela não estava, ela pode começar a interagir com aqueles outros indivíduos que estavam ali e, a partir daí, formar uma outra espécie, né? Então, vai depender muito de como os indivíduos vão se relacionar, tá? E o que aumenta a variabilidade genética, então, são as mutações, né? Que a gente nota, e essa recombinação gênica, esse crossing over, né? Na realidade, uma coisa conversa com a outra, porque geralmente as mutações acontecem porque há recombinação gênica, né? Há interação entre cromossomos, entre DNAs diferentes, tá? Então, ali, ó, eu até marquei. Se vocês quiserem marcar no livro de vocês, vocês marquem. É aquela primeira frase que tem ali embaixo desse diagramazinho, que é: os atributos que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução são chamados de adaptativos, tá?
Então, o que seria uma adaptação? Seria o quanto os indivíduos conseguiram permanecer ali naquele ambiente e se reproduzir nele, né? Não só se manter, mas conseguiram fazer com que a espécie continuasse e se reproduzisse, né? E tivesse uma quantidade X, tá? Bom, aí falando sobre essa variabilidade genética, sobre essa mutação e tudo mais, ali embaixo, na página 38, tem um exemplo de uma seleção natural que pode acontecer, tá? Então, ali é uma espécie de pássaros, tá? Ali o laranja seria uma população inicial, com todas as suas características, e aconteceu que em algum determinado momento, né, por vários motivos, até ambiental ou alimentar, aconteceu uma mutação em alguns desses indivíduos que fez com que eles começassem a ter um bico diferenciado dos ancestrais, né, dos que vieram antes dele. E que esse bico, ele era muito mais eficaz na captura da presa do que o dos indivíduos, né, anteriores. E o que acontece? A gente consegue ver que, com o passar do tempo, como essa característica beneficiou a alimentação deles, que essa característica começa a se tornar natural nos seus descendentes e aquela primeira característica desaparece, tá? Então é assim mais ou menos que acontece a seleção natural, né? Como aquela característica ela era tão benéfica que acabou que todos os indivíduos, né, as próximas gerações vieram com esta característica, tá? E aí, ali na página 39, tem exemplos para nós, né? Então, de animais que conseguem se camuflar para se proteger das presas, né? Plantas que conseguem reter a água, plantas que conseguem sobreviver em ambientes muito secos, porque elas têm aquelas células que mantêm a água no seu corpo, né? Insetos que estão mais resistentes a pesticidas. Então, todas essas características elas foram se moldando, se modificando durante o tempo e foram vistas pela espécie de que ela realmente era benéfica. E aí ela foi se mantendo nas gerações, tá? Vamos ali para a página 40, que aí fala para nós sobre a seleção natural em si, tá? Então a gente tem 3 tipos de seleção natural que acontecem no ambiente, tá? Sem a nossa interferência. Então, a primeira seria a seleção natural direcional, tá? Então, o que é essa seleção natural direcional? O extremo é favorecido, tá? E ele que auxilia para a manutenção da população. Ali o exemplo do livro de vocês é da tainha, tá? Então, qual é o extremo da tainha que é favorecido nesse exemplo? A menor. Por quê? Porque em uma determinada forma de pesca, né? Por exemplo, aquela pesca com a rede, as tainhas menores elas não são capturadas, porque elas conseguem passar por entre as fendas da rede e conseguem se livrar. O que acontece? No momento que é notado, né, pela população que as menores elas têm uma dificuldade maior de serem capturadas e são as que permanecem mais no ambiente, com o passar do tempo evolutivo, o tamanho da espécie vai diminuindo, porque aí é uma forma de proteção contra a captura, tá? Então, essa é uma seleção direcional, que
A forma de se proteger do predador é diminuir o seu tamanho. E aí acaba que nós vamos ter uma população em que a gente não vai ter a grande, a média e a pequena. E sim, todas vão ter o mesmo tamanho, todas vão ser pequenas, tá? Para poder se defender dessa presa, de ser predada, né? Bom, depois a gente tem a seleção estabilizadora, tá? Então, o que seria essa seleção natural estabilizadora? Aqui, a média, né, o tamanho médio, quem está no meio termo, é o que vai sobreviver, o que vai ter em maior quantidade, tá? Então, quem tem a característica mediana vai ser o melhor adaptado naquele ambiente. E aí, para nós, no livro de vocês, o exemplo é dos pássaros ali, né, dos pardais. Então, qual é esse exemplo dos pardais, tá? É com relação ao tamanho das asas, tá certo? Então, a gente teria pardais com asas grandes, pardais com asas intermediárias e pardais com asas pequenas. Em um determinado evento, né, uma tempestade, foi notado que os pardais de asas grandes e de asas pequenas foram os que morreram em maior quantidade. E os que permaneceram vivos, que conseguiram se proteger daquela tempestade, eram os de asas medianas, tá? Então, a partir desta seleção, né, dessa tempestade, dessa catástrofe, a seleção foi feita com os medianos. Os medianos foram que se adaptaram melhor àquela situação, né? Que poderia vir a acontecer de novo. Então, essa seleção estabilizadora seria um evento, né? Uma catástrofe que aconteceria que somente os que realmente se adaptaram a ela, conseguiram passar por ela, foram os que permaneceram vivos, tá? E aí acaba que com o passar do tempo, a mesma situação da tainha, com o passar do tempo, os indivíduos foram se aperfeiçoando e foram ficando todos, né? Os descendentes foram ficando todos com as asas medianas, porque a asa mediana era a que se adaptava melhor a catástrofes, a esses eventos que poderiam acontecer com eles, tá? Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá certo? Bom, aí depois a gente tem uma seleção natural disruptiva. O que seria a seleção natural disruptiva? É a seleção em que os dois extremos permanecem, tá? Então, é sempre na relação do grande, médio e pequeno, tá certo? Então, essa disruptiva, a população, ela seria favorecida entre os extremos. Então, o grande e o pequeno, eles permanecem e o mediano, ele é eliminado, tá? Aí, para nós, aqui no livro de vocês, o exemplo que está ali na página 41, são das sementes, tá? Então, o que acontecia? Uma determinada semente, ela servia de alimento, ali no caso, no exemplo de vocês, para besouros. E esses besouros, eles selecionavam somente as sementes médias para se alimentarem. As sementes grandes e as pequenas eram descartadas. Então, essas sementes descartadas, elas conseguiam germinar e se reproduzir. Com o passar do tempo, né, as plantas começaram a se adaptar e a formar somente sementes grandes e pequenas, para conseguir ter o seu processo reprodutivo de forma eficaz, né? Para não serem mais utilizados como alimento pelo besouro. Então, essa disruptiva, os dois extremos, eles permanecem, enquanto que o mediano, a média, ela foi eliminada para poder manter a espécie, né? Manter a reprodução da espécie. Bom, depois ali a gente tem a diferença entre seleção sexual e seleção artificial, tá? Então, a seleção sexual
é aquela em que os indivíduos eles têm determinadas características que atraem o parceiro para a reprodução, tá? Então a gente tem vários. A gente pode ter tanto a disputa, né, como a briga entre os machos pela fêmea, e aí o que vence a briga fica com a fêmea, como nós podemos também enxergar atrativos sexuais, né? E esses atrativos sexuais dos machos, eles, a partir deles que a fêmea vai selecionar eles, tá? Então a gente tem o coachar dos sapos, a gente tem o pescoço da girafa, a gente tem canto de pássaros, a gente tem a cauda do pavão, né? Porque o pavão, o macho é o colorido, né? A fêmea, ela é branca. Não sei se alguém já viu um pavão fêmea, mas o pavão fêmea, ele é branco. O macho que é colorido. Então, aquela coloração, quando ele abre aquelas asas, né, da cauda, aquelas penas e mostra porque ele está tentando atrair a fêmea, né? Está tentando ser selecionado pela fêmea. Então tem vários atrativos. Tem uma espécie de ave que ela tem um papo, né? O papo dela ele é inchadinho assim. E ele, para ser atrativo, para mostrar que o indivíduo é saudável, ele tem que ser bem vermelhinho, né? Quando o indivíduo ele apresenta um papo mais esbranquiçado, é sinal que ele não é saudável. Então, ele não é selecionado pela fêmea, tá? O João de Barro, por exemplo, ele monta a casa, né? E aí, a partir da formação da sua casa, que a fêmea seleciona ele, tá? Então, a gente vai ter várias características sexuais que vão fazer com que eles sejam selecionados ou não. E aí, a fêmea vai selecionar só o que é o melhor, né? O que se adaptou melhor àquela característica, tá? Então, isso aqui já é uma seleção, né, natural, porque é a partir das características que são atrativas para a fêmea que vai ter a reprodução, tá? E aí, quando nós entramos na jogada, seres humanos, a gente começou a fazer seleção artificial. Então, a seleção artificial, ela acontece geralmente com plantas, né? Tanto as ornamentais, quanto as que nós nos alimentamos, e principalmente com as espécies as raças de cachorro, né? Então, tem muitas raças de cachorro, por exemplo, que elas são artificiais, elas não existiriam naturalmente no ambiente, assim, né? Que ela aconteceu devido a essa interação, né, do ser humano com os animais. Que aí eles vão selecionar características, tanto nos animais quanto nas plantas, né? Peso, altura, forma de reprodução, né? O que é mais lucrativo. Com relação às plantas, né? Ao que a gente usa para se alimentar, os vegetais. É selecionado sempre os que se reproduzem mais rápido, os que são mais saborosos, os que chamam mais atenção, que são mais bonitos. Então, todo essa seleção artificial, ela acaba por selecionar os melhores, né? Qual é o problema dessa seleção artificial, né? Aí lá na página 42 fala para nós, é a erosão genética, né? Por quê? Porque a seleção artificial, ela vai selecionar aquilo que o produtor acha, né, que é mais benéfico para o seu lucro, né? E não necessariamente o que é benéfico para a manutenção da espécie, né? Então, muitas vezes a gente vai ter uma redução genética e de biodiversidade. Porque muitas vezes a gente nota, tanto na parte vegetal quanto na parte animal, uma interação consanguínea, né?
E aí a gente tem aquele afinamento genético. A gente acaba tendo sempre as mesmas características, evitando que tenham mutações. E como a gente sabe, na maioria das vezes, tá bom, na maioria das vezes, essa mutação ela é benéfica, ela precisa acontecer para ter a manutenção da espécie, tá? Então, o lado ruim dessa seleção artificial é isso, tá? Bom, depois ali tá falando para nós sobre a formação de novas espécies, tá? Como é que pode acontecer o surgimento de novas espécies no ambiente? Bom, antes da gente falar sobre essa formação das novas espécies, fala ali para nós que a espécie biológica ela foi definida lá pelo Myers como um grupo de seres vivos com características semelhantes que se reproduzem e são férteis. Então, a principal característica do surgimento de uma espécie para a gente dizer que um indivíduo formou uma espécie nova, é ele conseguir manter a sua espécie, ele conseguir se reproduzir, ele conseguir fazer com que a sua espécie se mantenha, né? Então, principalmente, uma espécie precisa ser fértil, precisa ser reprodutiva, tá? Bom, e aí, esses indivíduos, né? Joana, acorda! Esses indivíduos pertencentes a essa espécie, eles podem se modificar ao longo do tempo, porque ele vai conseguir se reproduzir e manter essas características e ocorrer determinadas alterações genéticas quando necessário, tá? Bom, então a gente tem, com relação às adaptações, às especiações, a gente vai ter duas formas, duas maneiras, né, de acontecer a formação de novas espécies, tá? Então, a gente vai ter primeiro a especiação alopátrica, tá? Então, o que seria uma especiação alopátrica? Quando a gente tem populações de indivíduos, né, das mesma espécie, que eles interagem entre eles, tá certo? E ocorre o isolamento geográfico desses indivíduos, tá? Então, por exemplo, eles teriam um grande ambiente em que eles se socializavam, em que eles viviam, em que eles interagiam, e por ou alguma situação climática, ou a formação de um rio, ou o surgimento de uma montanha, ou até de um cânion, eles são isolados geograficamente e eles não conseguem mais interagir entre si, tá? E aí eles se transformam em dois grupos, duas populações separadas, tá? Até tem um desenho ali para vocês, ó, a representação. E como eles estão isolados geograficamente, as características em que do ambiente em que eles estão inseridos, elas podem ser diferentes, né? O clima, a alimentação, a presença ou não de predador. E essas características desse ambiente que isolou eles, faz com que eles criem mutações, fazendo com que uma nova espécie seja formada, tá? Então, ali, ó, na representação de vocês, seria um indivíduo, né? Olha ali, os roedores, todos iguais, eles convivem naquela área geográfica, eles tiveram um isolamento geográfico, aconteceu algo que fez com que eles não conseguissem mais se comunicar. E a partir desse isolamento geográfico e dessas diferenças dos ambientes, né, eles começaram a apresentar mutações diferentes entre eles, né? Então começaram a se transformar em duas espécies completamente diferentes uma da outra, né?
Pode ser uma simples mudança? Pode ser uma simples mudança que já alterou todo mundo, tá certo? E aí, a partir dessa barreira geográfica, a gente tem a formação de duas espécies, né? E o que acontece? Por que não tem a formação de uma terceira? Olha ali, ó. Se eles interagem por algum motivo entre si e os seus descendentes são férteis, a gente vai ter a formação de uma terceira espécie. Se eles interagem entre eles e os indivíduos que nascem deles não são férteis, ou eles próprios não são férteis, não conseguem produzir uma nova espécie, a gente só tem as duas, tá? Então, às vezes, uma pequena mudança numa característica morfológica, fisiológica, pode fazer com que esses indivíduos não consigam interagir para se reproduzir, tá? Então, a especiação alopátrica é essa que tem o isolamento geográfico, tá? A especiação simpátrica, que está ali na página 43, ela é um isolamento gamético, tá? Ela não é, eles estão na mesma região, tá? Mas eles vão ter o mesmo ancestral comum, mas no momento em que eles sofreram modificações, eles já sofreram modificações que fizeram com que eles se diferenciaram. Então, pode ser mutação durante lá a divisão celular, né, lá na meiose, que aí podem ser inúmeras modificações. Pode ser uma mutação devido a características ambientais que fizeram com que eles se modificassem para se organizar, para se manter, tá? Ali também, ó, fala que pode ter sido uma deriva genética, né, quando acontece uma catástrofe, né? E alguns resistem, outros não. E também essa modificação lá sexual reprodutiva, tá? Então a simpátrica, ela já é mais uma característica, uma mutação que afeta eles convivendo entre si, mas que uma determinada coisa pode ser uma mutação genética, como uma relação ambiental, fez com que eles se modificassem entre si e formassem duas espécies diferentes, tá? Mesmo vivendo ali no mesmo ambiente, coexistindo, tá certo? E aí, a gente também tem os isolamentos reprodutivos, né? A forma em que muitas espécies não podem se reproduzir entre si. Então, a gente vai ter isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigótico, tá? Então, o pré-zigótico é o antes do acasalamento. Então, eles não conseguem, né, na maioria das vezes, acasalar, tá? Então, o primeiro é o ecológico. Eles vão ter lugares distintos, tá? Cada um vai estar no seu ambiente. Por mais que eles tenham todas as possibilidades de se reproduzirem as duas espécies uma com a outra, eles estão em ambientes em que eles não têm contato, tá? Sazonal. Então, o que seria o sazonal? O macho da espécie X, ele entra no cio num período em que a fêmea da espécie Y não está no cio, tá? Então, eles têm períodos, né, de cio, períodos de cópula distintos. Então, um não consegue ser atraído pelo outro, tá? Porque eles amadurecem em períodos diferentes. Isolamento comportamental. Então, seriam aqueles que eu falei para vocês, do cheiro, cor, canto, forma de atrair a fêmea. Então, essas formas, né, de fazer a corte, né, de tentar seduzir a fêmea, ela vai ser específica de cada espécie, né? Então, a gente não vai ter uma espécie que vai ser seduzida pelo macho da outra, né?
Por exemplo, um exemplo bem idiota, né? Mas que a gente pensa, a gente consegue linkar. Quem aqui já viu o desenho do Rap Fit? Sabe aquele do pinguim? Ninguém viu ainda? Não? Eu vi. Viu? Então, o Rap Fit, o que acontece? Ele é pé feliz, né? O nome. Ele é da espécie de pinguins que cantam para atrair a fêmea, né? Então, o canto dele atrai a fêmea e é a partir deste canto que acontece a cópula, tá? E a outra espécie de pinguins que aparece no desenho são os pinguins que eles levam seixos, né? Levam as pedrinhas para atrair a fêmea, né? Então, uma espécie é com canto, outra espécie é com as pedras. E a espécie de fêmea que é atraída pelo canto, ela não vai ser atraída por receber uma pedra, né? E vice-versa. Então, ali, ó, eles vivem no mesmo ambiente, eles estão juntos no mesmo ambiente, mas a forma de relação que eles têm entre a fêmea e macho é completamente diferente. Então, a gente não vai ter uma mistura de espécie, porque o que é atrativo para a fêmea de um não é atrativo da fêmea do outro, tá? Bom, depois a gente tem o isolamento anatômico ou mecânico, né? Então, seria isolamento com relação a uma forma e tamanho dos órgãos genitais, tá? Aqui a gente fala tanto com relação a plantas quanto em relação a animais, tá? Porque às vezes os grãos de pólen, eles podem ser de tamanhos que não se encaixam na parte feminina da flor. E a mesma coisa os animais, né? Eles vão ter órgãos genitais que não se encaixam, tá? E isso impede, então, a formação de uma nova espécie. E o isolamento gamético? Então, o que aconteceria esse isolamento gamético? Teria a cópula, né? Teria a interação, mas, porém, os gametas, eles não conseguem interagir. Eles são diferentes e eles não se combinam, tá? Então, todos esses isolamentos são os pré-zigóticos, tá? Depois a gente tem o isolamento pós-zigótico. Então, aí no isolamento pós-zigótico, que é depois do cruzamento, né, que ocorre, a gente vai ter dois tipos, tá? A inviabilidade do híbrido, tá? Então, os zigotos, eles vão apresentar variabilidades, vão apresentar mutações e que vão ser inviáveis, tá? Então, eles vão ter dificuldades para sobreviver no ambiente, tá? Então, geralmente, eles não conseguem nascer, eles não conseguem se manter, né? Então, acontece a cópula, acontece a formação do zigoto, mas esse indivíduo não nasce, tá? E a gente também tem a esterilidade do híbrido. Então, o que seria a esterilidade do híbrido? Tem a formação de um novo indivíduo, porém esse indivíduo é estéril, tá? Ele não consegue se reproduzir. E aí um exemplo aqui do livro de vocês e o mais comum que a gente consegue ver na nossa vida é o cruzamento do jumento com a égua, tá? Então, o cruzamento do jumento com a égua, a gente tem a formação do burro ou da mula, tá? E eles são estéreos, eles não conseguem se reproduzir. Se o burro e a mula conseguissem se reproduzir, eles seriam uma nova espécie, tá? Como eles não conseguem manter os indivíduos dele, a população deles, eles não são considerados uma nova espécie, tá? Porque eles são inférteis, eles não conseguem se manter, tá? Só nasce burro e só nasce mula quando tem o cruzamento do jumento com a égua, senão não existe, tá? Então, no momento que a gente impedir esse cruzamento, esses outros indivíduos não vão existir. Então, eles não é uma espécie, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Uma espécie, ela só é como o indivíduo, ele só é considerado uma espécie, uma população só é considerada uma espécie quando ela consegue se reproduzir.
quando ela consegue se manter sozinha, tá? Pessoal, dúvidas, falem, por favor. Não? Sem dúvidas? Tá. Então, assim, ó, vamos fazer as atividades, tá? O livro didático ali, a página 44 e 45, bem curtinho. E o livro de atividades da 24 a 27, tá? Aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá certo? Aí quando vocês concluírem, vocês vão me avisando conforme vão concluindo, que aí a gente já corrige essas atividades e corrige as perguntas, aquelas que eu mandei para vocês, tá? Da semana retrasada, tá certo? Então, eu tô aqui, vou desligar o microfone, mas quando vocês precisarem, vocês me chamam, tá?